Olá! Bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Vamos juntos olhar para algumas leituras que a Igreja nos propõe, especialmente pensando no Imaculado Coração de Maria? Isso mesmo. É um convite, né? A gente olhar para esse coração que soube acolher, guardar e viver a palavra de Deus de um jeito tão especial. Exatamente. Vamos mergulhar um pouco em Isaías, no Cântico de Ana e no Evangelho de Lucas, para ver o que eles nos inspiram hoje. Vamos lá. Começando então com Isaías, capítulo 61. O profeta diz assim: Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. É uma explosão de alegria, né? É muito bonito isso. E ele continua dizendo que Deus o vestiu com vestes de salvação e manto de justiça. Quer dizer, essa alegria, ela não é superficial. Não mesmo. Parece que nasce de uma confiança muito funda, né? Na ação de Deus. Sim. Uma confiança de que Deus faz germinar a justiça e o louvor, mesmo quando tudo parece ah, árido, né? Maria viveu muito isso, essa confiança na promessa mesmo na pequenez dela. E como a gente pode viver isso? Essa alegria que também se torna serviço. Isaías fala em consolar os que choram. Pois é, talvez seja um convite para a gente olhar ao redor, né? Quem perto de nós precisa de uma palavra de ânimo? Ou só de alguém que escute com atenção? Um gesto pequeno, mas que faz diferença. Uma presença ali, né? Com certeza. Aí passamos para o Salmo responsorial, que na verdade é o Cântico de Ana, lá de 1 Samuel, capítulo 2. Ah, o Cântico de Ana. É lindo. Meu coração exulta no Senhor. Ela celebra uma virada, né? Exato. Deus agindo de um jeito surpreendente. Ele ergue do pó o homem fraco. É a lógica do mundo virada de cabeça para baixo. É impressionante como isso ressoa, né? Que a nossa fragilidade, o nosso pó, digamos assim, pode ser justamente o lugar onde Deus mostra a força dele. Isso. Não precisamos buscar o poder, a visibilidade que o mundo valoriza. A grandeza parece estar em outro lugar. Na abertura do coração, talvez. Eu penso que sim, e uma forma bem concreta de viver isso no dia a dia, sabe? É a gratidão. Como assim? Tipo, no final do dia, parar um pouquinho e pensar. Quais foram as 3 pequenas coisas, os detalhes, pelos quais eu posso agradecer hoje? Reconhecer a mão de Deus ali. Gosto disso. Ajuda a gente a ver essa ação de Deus que eleva o que é pequeno, né? Exatamente. E aí a gente chega no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Aquele episódio conhecido, né? Jesus menino, aos 12 anos, perdido e encontrado do templo. Sim, a angústia de Maria e José procurando e depois a resposta de Jesus que eles não entendem muito bem na hora. E aí vem a frase central para nossa reflexão. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E se conservar no coração, o que isso significa na prática? Olha, eu acho que é mais do que só lembrar. É ruminar, sabe? Meditar, ponderar as palavras, os acontecimentos, mesmo quando a gente não entende tudo logo de cara. Ah, então tem a ver com paciência, né? Confiar que o sentido vai se revelando com o tempo. Perfeito. É uma confiança no tempo de Deus, na caminhada. Aceitar que nem tudo é instantâneo. É uma fé que amadurece na meditação, na espera. E como a gente pode fazer isso hoje, com tanta correria, tanto barulho? Talvez. Olha, uma ideia simples, mas que pode ajudar. Ter um pequeno diário do coração. Anotar ali momentos que marcaram, alegrias, dificuldades, perguntas, sinais que a gente percebe. E depois voltar a ler, né? Para perceber como as coisas foram se conectando. Exato, para perceber como Deus vai tecendo a nossa história, mesmo através daquilo que a gente não entendeu na hora. Olhando para esses 3 textos juntos, então, Isaías, Ana, Lucas, o que eles nos mostram sobre esse coração de Maria? Eles pintam um retrato, né? De uma fé que é, ao mesmo tempo, cheia de alegria e confiança na promessa, como em Isaías, Que reconhece a ação de Deus que surpreende e valoriza os humildes, como no Cântico de Ana, e que sabe guardar, meditar, esperar com paciência e confiança, mesmo diante do mistério, como o Lucas nos mostra sobre Maria. é uma fé muito, muito encarnada, né? Que abraça a vida toda. Com certeza, acolhe a palavra com todo o ser
e deixa que ela transforme o jeito de viver, de se relacionar. É uma espiritualidade de confiança, de humildade e de uma esperança bem ativa. Que a gente possa aprender um pouco dessa arte, né? De guardar a palavra no coração e deixar ela dar fruto na nossa vida. Isso mesmo. A nossa reflexão vai chegando ao fim por aqui. Mas a caminhada continua, claro. E fica talvez uma última pergunta para a gente levar, né? Pensando nesse exemplo de Maria. Qual seria? Em meio à agitação toda do dia a dia, como é que a gente pode criar aqueles pequenos oásis de silêncio interior para realmente guardar e meditar as coisas importantes, como ela fez? Uma ótima pergunta para levar para a vida. Bom, se essa nossa conversa, essa reflexão te ajudou de alguma forma, te inspirou, conta pra gente nos comentários. Curta também, a sua partilha é sempre bem-vinda e enriquece a nossa comunidade. Isso aí. Até a próxima. Até!